Oi, pessoal! Então, o assunto de hoje é sobre contraindicações e cuidados que a gente deve ter ao usar óleos essenciais. Então, vamos lá. Por que a gente tem que ter um cuidado no uso de óleos essenciais? Porque o óleo essencial, como eu já falei anteriormente, ele é composto por substâncias químicas e algumas dessas substâncias químicas são mais agressivas do que outras. Então, a gente precisa ter um conhecimento básico para poder usar com segurança. Outra coisa é que o óleo essencial é muito concentrado, como eu já falei. A gente pode fazer uma média que precisa mais ou menos 1 tonelada de planta para a gente extrair 1 litro de óleo essencial. Dá para a gente fazer uma comparação com os nossos chás. Uma gota de óleo essencial é equivalente, em média, a 25 sachês de um chá. Então, para vocês terem uma ideia de quanto concentrado é o óleo essencial, por isso ele é muito potente. A primeira dica que eu dou, para mim, é muito primordial, a gente diluir o óleo essencial. Eu não devo fazer uso de óleo essencial puro quando eu for aplicar topicamente ou em massagens, eu não devo usar ele puro. Eu devo usar ele diluído num carreador. O que é um óleo carreador? É um óleo vegetal que eu vou colocar lá dentro o meu óleo essencial, na quantia entre 2,5% a 5%, é o que indicam as literaturas, então eu vou usar só essa quantia de óleo essencial, e vou diluir ele num óleo vegetal, e daí vou poder usar ele em aplicações tópicas e em massagens, nesses casos. Nas toxicidades mais graves que a gente já teve documentada em estudos publicados, etc., sempre ocorreu, as toxicidades foram em crianças que ingeriram óleo essencial puro e em grandes quantidades, mais que 10 ml. Então, para vocês verem que, assim, a gente tem que ter um cuidado, mas, assim, para causar um efeito muito grave, é preciso usar ele puro e, geralmente, esses efeitos foram causados quando ele foi ingerido. Por isso que num outro vídeo eu vou falar sobre as formas de uso, mas eu não recomendo, eu particularmente não recomendo a ingestão. Então, assim, quais são os efeitos adversos que os óleos essenciais podem ter? Eles podem ser irritantes da pele. Quais são esses óleos essenciais? Óleos essenciais que contêm aldeídos e óleos essenciais que contêm fenóis, eles são irritantes para a pele se usados numa concentração maior que 5%. Ou seja, se eu diluir ele, menor que 5% não vai ter problema. Mas é bom eu saber que os óleos essenciais que contêm aldeídos, que são capim-limão, citronela, liticea, cubeba, alguns exemplos, ou fenóis, cravo, canela, orégano, tomilho, se eu utilizar numa concentração maior que 5% na minha pele, eu vou ter uma irritação na pele. Também nós temos os óleos essenciais que são fotossensíveis, que são aqueles que eu não posso me expor ao sol depois de usá-los, que seriam quais? Os de cascas de cítricos, limão, laranja, tangerina, lima. Se eu usar esse óleo essencial sobre a pele, eu tenho que aguardar de 6 a 8 horas para me expor ao sol. Então, eu tenho que ter um cuidado nisso, porque eles contêm furano cumarinas. Outra efeito adverso que o óleo essencial pode ter, que é bem importante, são os neurotóxicos. Os neurotóxicos geralmente são óleos essenciais que contêm cetonas. Por exemplo, a tuiona, que está presente na tuia, a polegona, que está presente no poejo, e um que a gente conhece bastante, que é a cânfora, que está presente no óleo essencial alecrim quetecânfora, no óleo de cânfora, e tem alguns que têm menor quantidade. Esse óleo essencial, quando eles contêm muita quantidade de cânfora, eles devem ser evitados por crianças menores que 2 anos, por lactantes, por gestantes e também por pessoas que têm histórico de epilepsia ou convulsões, porque ele pode dar um efeito adverso nesses casos por ele ser neurotóxico. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado desses grupos de exceção quando for utilizar óleos que contêm cânfora. Nos produtos da Natudono, por exemplo, a gente sempre cita quais são os grupos de exceção, ou seja, por quais grupos aquele produto não deve ser usado por conter óleos essenciais que podem causar riscos àquele grupo. Então, a gente sempre cita isso.
Outro exemplo é o óleo essencial de noz moscada, ele contém miristicina. A miristicina, ela é um inibidor da recaptação de serotonina. Então, se eu usar o óleo essencial de noz moscada junto e eu estiver tomando antidepressivo que também age sobre a recaptação da serotonina, eu vou ter um efeito potencializado e daí eu vou poder ter efeito de alucinações. Então, nesse caso, a gente tem que ter cuidado. Então, existem também interações medicamentosas. Mas sempre quando eu tiver dúvida, eu procuro mais informações acerca do óleo, posso consultar algum profissional que conhece. A gente teve também casos de hepatotoxicidade, ou seja, que causou danos no fígado, mas nesses casos foi só quando as pessoas usaram doses muito altas e por muito tempo. Assim como efeitos nos rins também, teve alguns óleos que causaram, geralmente os que têm fenóis, né, ou cetonas, mas foi nesses casos também. O uso muito prolongado e de quantidades muito altas. Então, se eu utilizar as quantidades diluídas entre 2 e 5%, e eu utilizar de maneira correta, não exagerada, eu não vou ter problema com os óleos essenciais. E sempre observando esses pacientes de exceção, também idosos, e os animais também, que é um caso que algum dia eu posso fazer um vídeo específico sobre os animais, mas eles também são muito sensíveis a óleos essenciais que contêm cetonas e fenóis. Então a gente não deve usar. Daí, o que eu uso então para crianças, que eu posso usar para gestantes? Eu posso usar hidrolatos. Então, eu vou fazer um novo vídeo explicando o que são hidrolatos, mas os hidrolatos eles são coprodutos dos óleos essenciais, então que eles são bem mais suaves, também têm efeitos terapêuticos e eu posso usar bem tranquila com esses casos de crianças e gestantes, lactantes, enfim. Qualquer dúvida que a gente tiver, é sempre bom consultar um profissional ou consultar, fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada sobre o óleo essencial que eu estiver usando, mas eu utilizando ele nessas diluições de 2,5% a 5%, é excelente. Para crianças é melhor uma diluição menor, em torno de 1%. Mas assim, se eu utilizar de 2,5% a 5%, eu vou estar numa quantia segura e não vou ter problemas de efeitos adversos com os óleos essenciais, cuidando sempre os pacientes de exceção. Então, era isso hoje. Qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigada!